Sejam muito bem-vindos, Medicina de Família Podcast. Aqui nós desvendamos a medicina além dos carimbos. Meu nome é Henrique Pereira, médico residente de Medicina de Família e Comunidade, aqui na minha frente. Sou o Ícaro Salerno, colega do Henrique, terminando quase a residência. Bora lá. E na produção, Leandro Rodrigo. E nós gostaríamos que quem gostasse, né? Gostar do nosso conteúdo, compartilhar nas principais redes sociais, seguir a gente e para qualquer dúvida, mandar e-mail no medicinafamiliapodcast@gmail.com, que nós vamos ver todos os comentários, todas as dúvidas. E a gente queria começar com um disclaimer, né? Uhum. Qualquer opinião desse vídeo ou áudio, para quem está no podcast, não substitui a avaliação de um médico, se possível médico de família. E, bom, acho que é isso. Vamos lá. Tá certo. Então, pegando o gancho aqui dos nossos primeiros episódios, né? A gente viu que estamos num sistema de saúde, né? Nós, para pensarmos em soluções, né? Nós temos que pensar no big picture, né? No sistema de saúde todo em si, como um sistema complexo. E a gente queria falar um pouco, como principal tema, né? Também, do grande problema do sistema de saúde é a sua organização. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, né, assim como o sistema privado também, ele é classificado como um sistema complexo, né, um sistema de saúde complexo. E o circuito que o paciente faz nesse sistema, ele deve ser o mais eficiente possível, assim, tratando a saúde como um recurso, né? E quem pensou primeiro um sistema de saúde foi o médico, né, inglês, o Dawson, que fez o relatório Dawson, né? Sir Dawson, né? Sir Dawson. O Dawson, ele era médico da família real, né? Família real inglesa, e ele propôs no informe Dawson como deveria se organizar o sistema de saúde, né? Então, e a forma que ele colocou é a forma que a gente entende como seria melhor, como melhor atenderia as nossas questões de saúde. A exemplo do Brasil. E até tem um desenho interessante que ele coloca uns centros, né? Você já viu esse desenho? Que ele coloca os centros de saúde e como se fosse a capilarização deles, né? Então, os centros mais próximos às comunidades, os hospitais, os centros de referência, tudo aquilo se articulando num sistema. Foi uma das primeiras vezes, né, que um médico em si, que é o principal agente de saúde daquela época, né? Ou seja, o cara tinha a pele em risco, né? O skin in the game, ele sentia como era o circuito do paciente. Então, ele propôs dividir toda essa atenção em níveis, né? Então, ele viu que a maioria das pessoas deveriam ser atendidas na própria localidade, ou de moradia ou de trabalho. E que existia uma capilarização, né? Um encaminhamento para alguns centros secundários de saúde, né? Que eram chamados centros de saúde, que tinha um pouquinho mais de tecnologia, tinha um pouquinho mais de equipamentos, né? Enfermarias, de pessoas que precisavam de determinado cuidado. E ele dividiu também um terceiro nível de saúde, que eram os hospitais e escolas, que de fato eram responsáveis por situações inusitadas, até situações raras, que precisavam de uma investigação mais de uma equipe de saúde mais técnica, mais vanguardista, assim, né? Então foi a primeira vez que a gente teve um nível de atenção à saúde, em atenção primária, quase secundária e terciária, e a gente vê esse reflexo, né, no nosso sistema de saúde, assim como ocorreu na Inglaterra, né? A gente tem a origem do sistema de saúde público deles, o NHS, né? Ah, é verdade. Estou confundindo com o americano. Assim como teve na Inglaterra, teve no Canadá, na Holanda, né? Então, nós temos sistemas de saúde nacionais complexos, orientados em níveis de saúde, onde a atenção primária
ela é o grande denominador das demandas e coordenador do cuidado. Ou seja, a atenção primária deveria ser o acesso do paciente ao sistema de saúde. Uhum. Sim, a sigla é NHS, né? Que é o NHS do sistema de saúde. Mas acho interessante também a gente comentar que um sistema de saúde, ele teoricamente deveria, ele seria o produto cultural, né, de um país e como que a sua população gostaria de financiá-lo. Inclusive, acho que isso é tirado de uma frase, inclusive, da Barbara Starfield, né? E dessa maneira, a gente, enquanto sistema de saúde, deveria atender ao que culturalmente a nossa sociedade, aos desafios de saúde que a nossa sociedade impõe. O que não acontece, de fato, nos modos de hoje em dia. Tanto que já as coisas que a gente já comentou, né? O excesso de pedidos de exames, a mercantilização da doença, a pessoa passar por um médico sem um filtro de um médico generalista. Isso tudo não faz parte do produto que é cultural de um país que tem o tamanho que tem o Brasil, que tem as vulnerabilidades que tem o Brasil. Então, com certeza, a cópia que a gente fez deu errado. Né? Assim, a impressão que dá é que deu errado e a gente vai chegar nessas conclusões, mas qualquer pessoa, qualquer usuário, qualquer profissional de saúde sabe que já está todo mundo com a corda no pescoço. Né? O sistema de saúde não se financia. Aqui no Brasil, os gastos em saúde, a gente, apesar de ter o SUS, os gastos em saúde são a maioria das arrecadações do governo são usados para financiar o sistema privado. Né? Então há uma conta, aquela continha que o pessoal faz, né? O que tem que todo mundo saber é que assim, todo mundo é usuário do SUS hoje em dia. Seja o restaurante mais chique que existe, no lugar mais chique que você pode imaginar, ele precisa de um agente do SUS, que é a vigilância sanitária. É um braço do SUS que está lá fazendo a verificação. Vacinas, é o SUS. SAMU, SUS. Então, todo mundo usa o SUS. Fora transplante, né? Transplante, tratamento de HIV, uma das melhores campanhas de vacinação do mundo, enfim. Então, sabendo que a população do Brasil inteiro é usuária do SUS. Só que existem algumas pessoas que são SUS exclusivo, que a última conta que eu vi, acho que é por volta de 75% da população são SUS exclusivo. E 25% da população, elas usam um misto de SUS e sistema privado pagando convênio. Agora, a verba que vai, a verba do SUS, toda a arrecadação, ela financia mais de 50% vai para as clínicas privadas, vai para o sistema privado. Ou seja, para todos os efeitos, para efeitos de... o Brasil tem um sistema de saúde privado, porque mais de 50% financia o privado, né? O sistema privado. Então, só daí já dá para ver que há uma tendência a não funcionar, né? E a gente já falou no primeiro episódio, a gente falou da mercantilização da doença, rastreamentos inadequados, e agora a gente está aí. Bom, sem entrar de novo nesses temas que a gente já discorreu bastante, mas acho que vale a pena a gente tentar definir direitinho o que é a atenção primária, né? Porque segundo até o que diz a Barbara Starfield, um país em que o sistema de saúde não é orientado pela atenção primária, ele corre o risco de ser caro e frágil, né? E acho que é o que a gente tem visto, né? Você quer falar alguma coisa? Assim, não há dúvida que a gente consegue observar um desconforto generalizado de todo mundo com o sistema de saúde. Então, assim, não existe uma pessoa que não esperou 3 horas, 4 horas uma fila de um pronto-socorro, tanto no privado quanto no público. Não existe uma pessoa que fez
exames desnecessários e falou, pô, toda vez que eu vou no médico, surge uma coisa nova. Toda vez que eu tinha uma doença, fiz todos os exames, ninguém achou nada. E o paciente passa em vários médicos e fala, cada médico pede um exame, cada exame vem uma coisa e fala, ninguém descobre o que eu tenho. Então, a gente consegue observar, de fato, um descontentamento, né, com o sistema de saúde da forma que ele está oferecido para as pessoas, né? Então, essa reclamação de tempo de espera, essa reclamação de falta de acesso à agenda médica, ou é uma agenda médica de 3 meses, de 6 meses, de 9 meses, de 1 ano, esperando para consultar com o médico, para fazer o face-to-face, né? Para sentar na poltrona, na cadeira do médico, ou um exame que demora 1 ano, ou uma cirurgia que a pessoa realmente precisa e ela é vítima do sistema, né? Ela morre esperando uma coisa que ela teria benefício. Então, de fato, não há dúvida que estamos numa situação, num diagnóstico de sistema de saúde, tanto público quanto privado, que a longo prazo está fadado ao fracasso. Então, nós como médicos, como sociedade, a gente tem que se reorganizar. A gente tem que pensar como a gente vai reestruturar todo esse sistema e olhar o que a gente pode fazer de fato, que nem todos os problemas, que a narrativa das pessoas é, não tem financiamento. Não tem financiamento no SUS, né? Falta médicos, falta exames, né? E muitas vezes o SUS fica contratando o privado como complementar, né? E a gente vê que esse buraco é infinito. Nunca vai ter o suficiente médicos, nunca vai ter o suficiente exames. Então a nossa reestruturação ela é sócio-organizacional. Ela deve ser orientada pela eficiência de um sistema. Mas, infelizmente, a gente está numa situação que, a longo prazo, eu não consigo enxergar uma solução viável nesse momento. E um dos principais motores que mantém esse padrão de desorganização de sistema e fragmentação de paciente é a falta de acesso do paciente correto ao sistema de saúde. Uhum. É uma das atribuições da atenção primária, né? Que até existem formas da gente avaliar a qualidade da atenção primária e acho que proposto pela própria Barbara Starfield, né? Que é o Primary Care Assessment Tool, né? Que a gente chama de PCA Tool. PCA Tool, que é a ferramenta do PCA. E assim, como estruturantes do sistema da atenção primária, a gente tem algumas características que eventualmente a gente vai abordando no decorrer dos episódios, né? Mas o acesso, né? Ou seja, a atenção ao primeiro contato com o sistema de saúde, ele é um dos que tem a menor pontuação, generalizado, né? Então, para comentar me ajuda a lembrar aí, Henrique. Então, temos os nucleares, né? Então, o acesso, coordenação do cuidado, integralidade, longitudinalidade. Sim, aí tem os outros, né? Que seriam os não principais, mas... abordagem familiar, competência cultural e comunitária. Então, eventualmente a gente vai falar desses princípios, né, da atenção primária, mas o acesso é o que mais... É o pior score, né? Pior score de todos, Se você pegar o PCA Tool, você vê que realmente o acesso é sempre a pior nota que é dado para a atenção primária daquela unidade, aquele serviço de saúde daquele país que adotou a atenção primária. E tem algumas coisas inerentes ao tipo de sistema, seja ele público ou privado, né? Por exemplo, seria mandatório que a atenção primária existisse com uma disponibilidade de 24 horas, 7 dias na semana. Aqui no Brasil, a gente sabe que isso não acontece. Os postos de saúde, por exemplo, eles ficam abertos de segunda a sexta, com horário normalmente das 7 às 7, né? Então isso dificulta um pouco o acesso. Isso é uma coisa que deveria ser discutida, né? Existem países que fazem um rodízio. Os médicos de família fazem plantões, né? E, óbvio que com um prontuário eletrônico, o cara que está dando plantão numa clínica que não está perto da sua casa,
ele tem acesso ao seu prontuário, você consegue... Enfim, há maneiras de se contornar esse problema, né? Mas, de fato, o acesso, né? Ou seja, o primeiro contato é um problema. E esse que é o pronto-socorro oferece isso, né? A gente quer evitar que as pessoas cheguem no pronto-socorro com queixas que não são de pronto-socorro, porém, a gente também teria que ter um sistema que oferecesse 24 horas de atenção primária nos postos, bem capilarizado, né? Distribuídos nas regiões, porque a ideia, você ir até um hospital demanda recurso, né? Recurso de transporte, recurso financeiro, tem pessoas que estão muito distantes desses grandes centros, e quem está em São Paulo, em geral, na Paulista tem mais de 8 hospitais, né? Então, mas tem lugares assim no interior, né, das cidades, que esse transporte já é mais difícil. Aí a gente começa a entrar no assunto aqui, importante porque o jeito que o sistema está organizado, ele está organizado de uma forma que perpetua a fragmentação perfeita do paciente. Então, quem está fazendo atenção primária, infelizmente, até hoje, 30 anos de atenção primária, está sendo pronto-socorro. Então, a gente deveria organizar o sistema através dos níveis de complexidade de doença. Então, se as doenças são baixo risco e muito prevalentes, deveriam ser tratadas na atenção primária. E esse lugar são unidades de atenção primária, unidades básicas de saúde, pode chamar do jeito que quiser. Agora, o pronto-socorro ele é uma emergência. Ele é um lugar equipado para receber situações de alta complexidade que não tem como ser atendidos na atenção primária, de fato. Então, infelizmente, essa opção ao pronto-socorro no sistema privado, ele não existe. Só o sistema do pronto-socorro no sistema privado, ele tem um acesso perfeito, que é o acesso 24 horas. Então, a qualquer momento você pode ser atendido, a qualquer momento você pode abrir uma ficha. Só que o problema o pronto-socorro é um lugar de primeiro emprego, ou seja, é um lugar de médicos recém-formados, é um lugar com uma alta rotatividade médica, então, cada hora a consulta com o mesmo paciente é pontual, ou seja, cada médico olha de um jeito. O pronto-socorro é um lugar cheio, ou seja, entre a oferta de vagas e a demanda nunca bate a conta. Então, a demanda é muito grande para uma unidade só. E como os pacientes eles precisam dessa vazão de atendimento por demanda e não conseguem uma opção, então o pronto-socorro acabou ocupando esse espaço da atenção primária. Então, você pegar as principais queixas do pronto-socorro, não são emergências. A principal queixa do pronto-socorro vai ser as queixas mais prevalentes da atenção primária. Vai ser hipertensão, diabetes, dor de cabeça, ansiedade, depressão, dor torácica por ansiedade, diarreia, enxaqueca, celulite, infecção urinária. Então, só o que eu falei aqui é 90% das queixas do pronto-socorro. Ou seja, essas queixas, se fosse dividir em níveis de complexidade, não deveriam estar nessa alta complexidade. Deveria ter uma opção. Então, só o fato de não ter unidades suficientes, né, de serviços de atenção primária, essa vazão para os serviços de emergência é natural. Mas infelizmente perpetua uma fragmentação do paciente, já que a única forma de você reduzir a iatrogenia médica é você evitar a fragmentação do paciente. Então, um médico deveria cuidar das principais demandas do paciente. Essa é a única solução. Se um médico fazer a coordenação do cuidado para as principais demandas do paciente através da longitudinalidade, você diminui o tempo de consulta, porque você não está atendendo o paciente pela primeira vez, vai ser a 10ª, 20ª, você está atendendo o paciente o resto da vida dele. Então você consegue identificar as principais demandas, os principais medos, tanto os fatores de risco, até familiares e culturais daquele paciente. Você consegue fazer melhor a coordenação do cuidado, você já sabe os exames prévios, ou seja, a única forma de diminuir tempo de consulta, fragmentação do paciente, evitar gastos e excesso é através da longitudinalidade.
toda estratégia de saúde que é contra a longitudinalidade é a favor da fragmentação, aumenta tempo de consulta, aumenta excesso de exames, aumenta excesso de procedimento, aumenta gastos com o sistema de saúde. Cara, você falou bastante coisa e eu fiquei pensando aqui em alguns exemplos, né, do que às vezes até o que acaba acontecendo, né? Então, sei lá, estou me lembrando de um exemplo, pacientes que vêm do pronto-socorro e aí que tá, né? Além de todo esse problema, às vezes o paciente vem do pronto-socorro com um receituário escrito para buscar um cardiologista. Quando eu vejo aquilo de um colega, eu falo, meu Deus, a formação do cara tá tão longe do ideal que ele não sabe, ele fala assim, leva no seu posto para encaminharem para o cardiologista, que ele nem faz ideia do que faz o médico do posto de saúde. E aí a gente vê aquela carta, dá aquele peso no coração, você fala, poxa vida, que coisa, né? Eu vou encaminhar para o cardiologista, para o ortopedista, sendo que a maioria das vezes a pessoa teve o quê? Uma ansiedade, um momento de ansiedade. E se a gente tivesse uma atenção básica, uma atenção primária forte, a gente teria a carteira de pacientes do território, os pacientes todos eles inscritos na unidade de saúde, a gente ia conhecer que aquele fulano está passando por uma situação assim, assim, assado, que aquele bairro está acontecendo uma questão lá em relação a sei lá, violência ou... no trabalho também, ou né? trabalho, enfim. Então a gente conseguiria ver esse contexto e conseguir coordenar melhor o cuidado, né? Que, como a gente já falou, é uma dos atributos nucleares, né, da atenção primária. E por que o pronto-socorro ele tem o acesso perfeito, né? Vamos falar das duas pontas do acesso. Primeiro, o pronto-socorro ele é 24 horas, então está aberto a qualquer momento, então qualquer pessoa pode ser atendida. Infelizmente, a janela de passagem é muito pouca, né? Então fica essa demanda represada, então por isso que é 3, 4 horas de espera. Mas não existe retorno no pronto-socorro. Não tem como você retornar com o mesmo médico. Consulta pontual, acabou o plantão, acabou o médico, no outro dia é outro. Então, esse cuidado, do episódio de cuidado que foi iniciado, ele não continua. Na verdade, ele continua sendo fragmentado, né, pelo sistema de saúde. Agora, a outra ponta do acesso é o médico no ambulatório. Ele trabalha no horário comercial. Então, para ter agenda, acesso à agenda desse médico, ele deve entrar em contato primeiro e ver qual que é o espaço da vaga da agenda desse médico para poder marcar uma consulta. E o médico, por falta de habilidade de lidar com a agenda ou não, com certeza não tem nenhuma matéria na faculdade, né, como lidar com a agenda médica, então acaba virando um amadorismo, né, como lidar com a agenda médica. E muitas vezes a falta de habilidade de lidar com a agenda médica causa muito mais prejuízo de saúde aos pacientes do que os médicos pensam. Então, quando o médico preenche 3, 6 meses, até mais, 9 meses, a agenda dele, e ele bloqueia todo esse tempo de retorno, ele acaba atuando, fragmentando da mesma forma que o pronto-socorro. O pronto-socorro não tem retorno e ele, para marcar o retorno, toda a agenda dele está bloqueada. Então, o que acontece? O paciente volta para o pronto-socorro. Então a gente entra num ciclo vicioso. Agora, a única forma da gente lidar com essa falta de organização da agenda, de um desenvolvimento, uma dinâmica, é a gente lidar com a demanda espontânea e a demanda programática. Uhum. Aí você entrou com os dois pés no acesso, né? Isso que resolver esse problema da agenda médica, né, e balancear, né, a agenda com demanda espontânea e demanda programática, né, que são as consultas agendadas. Esse é o X, né? É quando você chega e é super difícil, porque para você conseguir implementar um acesso, você primeiro tem que conhecer muito bem a demanda da sua localidade, né? A começar, você tem que ter um número de pacientes por equipe, um número pré-estabelecido que vai ser acessado através de
ver quanto que tem de demanda, quantos idosos, qual é a taxa de frequentação, ou seja, quantas vezes a pessoa vai até a unidade, né? Quantas gestantes, quantas crianças, tudo isso tem que estar, você tem que ter na mão para conseguir organizar a sua agenda da melhor forma possível. E assim, trabalho super complicado. Porém, a gente imagina que qualquer coisa que a gente conseguir desafogar do pronto-socorro, a gente evitar de chegar numa condição mais agravada, é benéfico, né, para o sistema de saúde. A gente consegue melhorar esse acesso. Tanto que as pessoas falam, né? Eu levo 4 horas para ser atendido num pronto-socorro do meu convênio que eu pago super caro. E o médico que está lá do outro lado, na outra ponta, ele fala, eu recebo pouco, eu vou atender rápido e pedir os exames, porque eu terceirizo a minha conduta. E eu me protejo porque não vou comer bola porque eu pedi todos. Para dar conta da demanda, né? Exato. Então, assim, é a fragmentação perfeita. É a tempestade perfeita da fragmentação. Então, lidar com a agenda médica, com a demanda espontânea e a demanda programática, ela não é só uma questão de atenção primária também. Ela poderia ser uma questão de especialista. Porque, muitas vezes, o paciente ele precisa de uma consulta naquele dia. Porque as pessoas estão trabalhando também, as pessoas têm mais o que fazer. Então, como a janela para o trabalho, às vezes a pessoa tem um prazo, às vezes a pessoa tem alguma coisa para entregar, ela vai deixar o cuidado de saúde dela por último. Então, ela vai depois do trabalho. Então, flexibilizar a agenda por um horário estendido seria válido para o acesso para o paciente com esse serviço de saúde poder fazer o vínculo com esse serviço de saúde. Depois, fazer a coordenação do cuidado para o resto da agenda é mais fácil. Mas, depois que você consegue calcular mais ou menos quantos pacientes precisam de um atendimento espontâneo, né, daquele dia, com pacientes que você precisa marcar retorno, então você consegue ter uma habilidade maior para diminuir o tempo de consulta, você consegue oferecer um serviço melhor de saúde, se comunicar melhor com o paciente, diminui o tempo de espera. Então, tudo fica mais eficiente se você trabalhar com os números prévios que você considera. Então, a primeira coisa é saber com que população que você está atendendo. Porque um médico, não importa o que ele faça, ele sempre vai ter uma quantidade de vagas para oferecer. Isso pode ser clínica ou cirurgia. Se o cara ele demora X tempo para fazer tal coisa, ele trabalha tantas horas por dia, é o que ele consegue oferecer. Acabou. Então, se ele demora 20 minutos para atender um paciente e ele trabalha 8 horas por dia, ele vai atender 24 vagas. Acabou. Não tem como criar tempo, não tem como criar espaço, vaga e como se fosse encaixe de paciente. É isso que eu queria trazer. Porque quando você começa a se preocupar demais com aquele paciente não pode ser atendido em outro dia e a sua vaga está bloqueada, sua agenda está bloqueada para um mês, por exemplo, você começa a fazer encaixe. Fazer encaixe, você já atrasa os outros pacientes que estavam programados. Ou seja, você já termina mais tarde, você já fica estressado e todo mundo, o médico abre a porta e está com aquela sala cheia. Então isso vai criando uma bola de neve de ansiedade para lidar com uma demanda que o médico ele começa a cair a qualidade do atendimento. Então, quanto antes ele conseguir organizar melhor a demanda espontânea e programática, melhor a eficiência do sistema. Então, se ele marca uma agenda e ele lota essa agenda sabendo que ele vai ter encaixe, por que não deixar aquela vaga espontânea? E outra forma é a falta, né? Se você marca todas as suas agendas, você marca paciente agendado com muita antecedência, sempre vai ter uma porcentagem de falta. E aí o médico, que ele faz para lidar com essa situação? Ele acaba marcando mais pacientes. Sabendo que tem uma porcentagem de falta, ele faz um overbooking da própria agenda. Só que se ninguém falta, ele dá um tiro no pé. E aí ele se estressa mais ainda.
Então, E pede mais exame e para acaba... lidar com a demanda. É complicado, né? E o encaixe tem essa função esquisita, né, no sistema de saúde. Porque, e outra, né? Além do encaixe, quando a pessoa finalmente ela consegue passar com o médico, é tão demorado ela conseguir um lugar na agenda do médico, que quando ela estava com problema, provavelmente no futuro essa consulta vai ser uma consulta fútil, né? Vai ser uma consulta de pedido de exame que em geral ela não precisa, ou ela falta. Ou vai ser uma consulta fútil, porque ela levou 3 meses para conseguir ficar de frente a frente com o médico, ou ela vai faltar, porque fala, mas já sarei mesmo, né? Então, tem mais esse problema, né? Então, existem algumas estratégias de como lidar com essa agenda, né? Tem exemplos de consultas que, em geral, ficam como prioridade de atenção básica, né? Pré-natal, puericultura, né? Que é o cuidado da criança, do crescimento e desenvolvimento da criança. Pré-natal, puericultura, vaga para idosos, dependendo do lugar, se tiver muito... a quantidade grande de pacientes com tuberculose. Enfim, tem algumas coisas da agenda que, em geral, se coloca como prioridade. E isso já trava a agenda de alguma forma. Mas existem algumas estratégias que são, por exemplo, criar consultas em grupo para pacientes, por exemplo, com diabetes e hipertensão, né? Então você cria consultas em grupo, até grupos de mães, às vezes, em puericultura. São estratégias de você desafogar um pouco a agenda e colocar espaços para a demanda espontânea e a demanda programática de pacientes que você precisa ter retorno, né? Então, essa é uma das estratégias. Uma outra estratégia interessante para tentar desafogar a agenda é a verificação de exames ser feita fora, ou para outro profissional, ou fora do horário, né, de atendimento. Porque tem isso também, né? A gente é responsável por muito trabalho burocrático, né? Então, um administrativo... Putz, lá a gente tem renovação de receita, laudo para transporte público, laudos em geral. Perícia, INSS, né? Então, isso tudo acaba também criando um horário administrativo que, em geral, bloqueia a nossa agenda, né? Então, é difícil, né, cara? E assim, o que, em geral, eu vejo o pessoal que trabalha para planos de saúde, o cara usa o plano de saúde por um tempo para criar a carteira dele de clientes. Uma vez que ele fica, entre aspas, famoso, ou, né, consegue fechar uma agenda inteira com consultas pagas diretamente para ele deixa o convênio assim, no instante que ele consegue criar uma carteira suficiente, ele deixa de lado. E outra, existem convênios em geral, dependendo do convênio, você só consegue vaga daqui a 3 meses. E é por um problema que talvez você nem tenha, que nem o exemplo que a gente dá. Dor no peito. Aí você abre o livrinho do convênio lá, hoje em dia o aplicativo do convênio, e procura um cardiologista. E vai ser especialista ainda, vai ser a subespecialidade, enfim, né? Um cara de, sei lá, que trata de doenças coronarianas, né? Um cara mais ultra especialista, sei lá. Aí você procura o cara tem uma agenda dele lotada, que ele reserva vaga para os pacientes que pagam direto e os pacientes convênio. Você vai passar com ele daqui a 3 meses. Aí quando vai ver, ele pede uma bateria de exames. Eventualmente você descobre que o seu problema não era cardíaco. O que você falou é mais um processo de fragmentação, né, do cuidado. Porque pensa como um gestor de saúde. Você pagaria, como universidade pública, né, residência médica, que tem a bolsa, né, da residência médica. Então você pagaria 6 anos de formação para um médico, de fazer faculdade, 2 anos de clínica, e você pagaria 3 anos de cardiologia, certo? Ou seja, 11 anos pagando para um profissional para ele
mediam a pressão e pediam uma bateria de exames. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, a primeira coisa para você lidar com essas queixas de baixa complexidade é dividir a demanda com a equipe. Então, o médico não faz saúde sozinho. Então, tem que dividir a demanda com os outros profissionais da equipe. Então, você tem que dividir o cuidado com o enfermeiro, tem que dividir o cuidado com o técnico, tem que dividir o cuidado com o psicólogo, com o nutricionista, com o fisioterapeuta. Mas quem faz essa coordenação do cuidado deve ser o médico de família ou o médico da atenção primária dessa certa forma. Você paga 6 anos de faculdade e 2 anos de residência. Então, são 8 anos de um especialista que filtra a necessidade de exames e evita o excesso de exames e faz a coordenação e longitudinalidade. Só por isso, só esse fato já justifica um sistema ser orientado pela atenção primária. Além de ser mais barato, a formação é menos tempo, é custo efetiva. Só por isso. E outra coisa, se a gente jogar tudo para o médico, a gente não protege o tempo de consulta médica. De fato, todas as demandas que um paciente, nem todas são demandas médicas. É isso que falta, eu acho, que a unidade básica de saúde, né, as UBS, começarem a dividir o trabalho. Porque, como você falou, existe uma pressão assistencial de um lado, né? Vamos fazer um quadrinho aqui, 2-2, né? Pressão assistencial de um lado, pressão administrativa do outro. Então, essa é a primeira estratégia para melhorar o acesso das vagas médicas, né? Se o paciente tem uma doença crônica estável, estabilizada, não tem por que passar com o médico. Qualquer profissional de saúde pode medir uma pressão e ver uma glicemia. Orientar até dieta. Orientar a dieta, exato. Outra coisa, pressão administrativa está alta, então tem que ter um horário reservado, geralmente o primeiro dia da hora, né? Vamos supor das 7 às 8, para essa verificação de exames, para responder o paciente por outros meios, que não seja presencial, pode responder por e-mail, pode responder por WhatsApp, pode responder por telemedicina, pode responder por contato. Então, os 2 principais motivos de consulta no Brasil hoje é vir para solicitar exame, esse é o primeiro motivo de consulta, e o segundo motivo de consulta é vir ver o resultado de exames. Esses 2 motivos de consulta consomem quase todas as vagas de um médico de qualquer especialidade, principalmente da atenção primária. Então, se a gente dividir esse tipo de cuidado com a equipe, você já tira os 2 principais motivos de consulta do médico. Realmente não precisa de uma consulta médica para pedir exames de rastreio de um paciente sem comorbidade, assintomático, sem nenhum histórico de saúde. Esse exame pode ser pedido por qualquer outro profissional, de preferência enfermeiro, e aí manda o resultado em algum horário administrativo, e esse resultado pode ser passado por e-mail, pode ser passado por telemedicina, por telesaúde, o que for. São estratégias de desafogar a consulta médica. Agora, o que deveria ficar com a consulta médica é, de fato, a agudização, né, das doenças crônicas e sintomas que, de fato, precisam de uma abordagem médica que vai estratificar aquele cuidado, vai analisar quem vai fazer o principal coordenação de cuidado, quais são ou até o encaminhamento, né, para o especialista. Sim, a gente precisa deles, né? Exato. A gente precisa do médico da atenção primária para proteger o especialista do paciente errado, e a gente também precisa do médico da atenção primária para proteger o paciente do especialista errado. Essa é outro tipo de estratégia que a gente tem que adotar, né, como acesso. Cara, me lembrei de uma história que uma professora minha me contou uma vez, que uma colega dela, falando de pronto-socorro, né, como o acesso ao pronto-socorro ocorre. Ela contou assim que uma amiga dela foi morar acho que na Austrália ou na Nova Zelândia. Bom, na Oceania, vai. E ela, brasileira, né, cresceu e viveu aqui, tava com um filho pequeno em casa, e o filho, certo dia, teve uma febre lá. Ela falou, bom, febre, eu tô acostumada a levar no hospital, né? Que era culturalmente ela fazia isso. Aí ela levou a criança no hospital, aí quando ela chegou no hospital, ela ficou assustada, porque
pegaram a criança, colocaram na maca, já vieram vários profissionais, começaram a monitorizar e tal, levaram correndo, assim, a criança abriu a sala lá, era sala com monitorização, com tudo lá, não sei o quê. Atenderam a criança, viram que era uma febre, que era um sintoma gripal qualquer lá. A criança ficou ótima, né? E aí ela recebeu 3 visitas da assistente social e ela teve que assinar um papel que ela nunca mais ia levar uma criança estável no pronto-socorro. Então, os cidadãos são responsabilizados pelas coisas. E outra, no pronto-socorro lá, seja na Nova Zelândia, seja na Austrália, não lembro, não tem consultório. Não existe consultório médico. É sala de emergência. Com monitorização, com um carrinho de parada, com toda a estrutura de Como deveria ser um pronto-socorro. Sim, esse é o pronto-socorro, né? Não é que a gente não quer que a pessoa vá ao pronto-socorro, mas a gente quer que a pessoa tenha saiba ter uma educação em saúde e saiba lidar com autocuidado suficiente para saber que, opa, agora eu preciso de um pronto-socorro. Agora sai do meu controle, né? E isso só vai acontecer com uma atenção básica forte e com todas essas estratégias, né? De melhorar a agenda. E tem também um ponto que acho que vale a pena mencionar, que em geral as pessoas, essas consultas que você falou, que são, vamos chamar de certa forma, de consultas, de certa forma, fúteis, vai? Estou sendo muito duro chamando de consultas fúteis, de exames, consultas de exames. Exame, pedido de exame e resultado de exame. Em geral, são para pessoas que não precisam, que é a tal da lei dos cuidados inversos, né? Então, do Tudor Hart. Então, você você atua muito sobre uma população que já é mais saudável, que já se controla, que já se alimenta melhor, em detrimento das outras pessoas que nem procuram médico, né? Então, a lei dos cuidados inversos é um pano de fundo que está na nossa prática também a todo instante. Às vezes, o próprio agente comunitário, né, que vai nas casas, ele acaba trazendo para as reuniões os pacientes que são aqueles que mais querem exames, que mais, né, se preocupam com a saúde, que já são pacientes que têm uma saúde boa. E, por outro lado, às vezes você vai fazer uma visita domiciliar, você olha e fala, nossa, essa pessoa está aqui super instável há quanto tempo, né? Porque alguém descobriu, algum vizinho falou, né? Então tem todas essas nuances, né, no nosso sistema. E eu acho super interessante, super desafiador, né, a gente conseguir melhorar a agenda. Foi o que o Dawson tentou fazer, né, no relatório dele. Porque ele dividiu os primeiros cuidados. O primeiro consultório da história era a casa do médico, né? Então, as pessoas iam na casa do médico. E o contrário também era verdadeiro. O médico ia na casa das pessoas. Era assim que funcionava. E é assim que parece que as principais queixas dos pacientes podem ser resolvidas. Só que, por isso que nesse momento, né, aqui na atenção primária, como médico de família e comunidade, a gente faz a visita domiciliar, a gente cuida das principais demandas das doenças mais prevalentes dos pacientes, que a gente vê que é mais de 90%, né, que a gente consegue resolver na atenção primária. Ou seja, a gente resolve a mesma coisa do pronto-socorro, já que esses outros 10%, que são queixas agudas, queixas mais complexas, ou vai ser encaminhado para um especialista, ou de fato o pronto-socorro. Só isso que a gente está lidando com a probabilidade pré-teste, né? Então, como a probabilidade pré-teste daquela comunidade, daquele perfil de pacientes que a gente vai chamar de painel aqui, né? Cada médico de família, cada médico da atenção primária tem seu painel de pacientes, ele lida com a probabilidade pré-teste já. Então, ele sabe o perfil da população, a idade, quantidade proporcional de crianças, idosos, gestantes, sexo masculino e feminino. Então, quando ele faz o encaminhamento correto, ele faz um encaminhamento para o pronto-socorro e faz um encaminhamento correto para o especialista, ele aumenta a probabilidade pré-teste para aquele especialista. Ou seja, você acaba ajudando o especialista a ser mais eficiente. E eu lembro agora de um estudo que deixaram os otorrinos avaliar todas as dores de garganta de uma população de crianças de uma escola, acho que nos Estados Unidos, e
eles perguntaram no estudo quantos pacientes precisariam de cirurgia, tonsilectomia, para dor de garganta. Então, de toda aquela população, os otorrinos falaram que metade precisava fazer cirurgia. E aí, eles pegaram e fizeram cirurgia de metade dos pacientes. Depois, o resto da outra metade, eles passaram de novo com o otorrino. Ou seja, do primeiro filtro dos otorrinos, metade precisava, metade já não precisava. Essa outra metade, quando passou de novo, metade também foi indicado cirurgia de tonsilectomia. Então, você vê que você precisa proteger o especialista do paciente errado. Infelizmente, essa é uma das estratégias que deve ser abordada. E, como médico da atenção primária, é muito importante não travar a agenda, né? Porque sempre vai existir uma demanda espontânea, só que a gente tem que saber lidar com essa demanda programática. O único jeito de lidar com essa demanda programática é saber o diagnóstico populacional. Então, você precisa saber quantos pacientes diabéticos você tem, quantos hipertensos, quantos gestantes, puericultura, puerpério, quantos Papa Nicolau você vai precisar fazer, mamografia, exame de rastreio. Com esse diagnóstico populacional, você de fato já consegue estabelecer as vagas programáticas. Então, você sabe quantos % da sua vaga você vai distribuir. Vamos supor aqui que eu acredito que seja um número razoável, 70-30. 70% acesso por demanda espontânea, que são as pessoas que procuram tem uma demanda de saúde que não dá para delegar, não dá para postergar. Se você tem uma dor de cabeça, se você esperar 3 meses, a dor de cabeça vai passar. E você não sabe o que causou aquela dor de cabeça e aquilo vai ficar remoendo no paciente. Agora, e 30% das vagas parece que é o suficiente. Se você travar aqueles 30%, você consegue fazendo retornos e não diminui as vagas da demanda espontânea, né? Então, saber que a demanda espontânea alimenta a demanda programática, né, através dos episódios de cuidado, é uma das soluções de lidar com a agenda médica. Então, 70-30 que eu estou supondo um número razoável que, ao meu ver, na minha prática, acaba sendo resolutivo. Que pode variar, né? Dependendo do seu diagnóstico. Pode variar. Se você tiver uma população muito idosa, você vai precisar modificar isso. Se você tem uma população mais jovem, você vai ter que ter mais demanda espontânea. E assim sucessivamente. Você tem que, primeira coisa, saber que a agenda ela é dinâmica. A agenda não é estática. Então, sabendo que a agenda é dinâmica, você vai ter que flexibilizar a sua agenda de acordo com o perfil de pacientes que você tem. Uhum. É aquela nossa máxima, né? Enquanto médico de família, se você não... Depois de 2 horas de conversa, a gente chega no acesso. Sempre, né? Porque é uma das maiores discussões que a gente tem, né? E são desafios constantes e para tentar resolver esse problema mesmo. Que a gente bate no teto de algumas questões de disponibilidade de horário, como a gente já tinha falado também. Mas, como a gente já falou aqui, tem muitas estratégias para melhorar a agenda, né? Tem muita coisa que dá para fazer. O que talvez tenha que acontecer é evitar o engessamento por administrações que visam a produção por tempo de consulta, né? Então, fixar um tempo. Por exemplo, como que a gente vai fixar o tempo de consulta para um idoso, para uma demanda de saúde mental? São coisas que não tem como, né? Como é que você vai... imagina que você, numa demanda espontânea, isso já aconteceu, né? Uma queixa, uma tentativa de suicídio, numa queixa de demanda espontânea. Putz, aí acabou seu período, né? Você pode esquecer que você vai chegar atrasado, enfim. É difícil lidar com isso, né? A gente tem que pensar sempre, ter espaços na agenda para esse tipo de coisa, né? E dependendo da onde você mora, onde você vive, as pessoas estão mais sujeitas a questões de saúde mental, né? Então, isso é muito importante. E eu acho interessante a gente falar também que a nossa especialidade, a gente é obrigado
a usar coisas da medicina a nosso favor. Então, um bom exame físico, um exame físico eficiente. Não, quando a gente está na graduação, a gente aprende um exame físico excessivo, cheio de coisa. Mas se desde o começo a gente soubesse dessa questão da probabilidade pré-teste, o que a gente quer dizer com probabilidade pré-teste? Como você já disse, aquela pessoa, quando ela entra no seu consultório, você sabe a probabilidade, a chance que ela tem de ter, sei lá, você olhou para ela, você viu a idade dela, você já sabe, bom, pela minha população aqui, muito provavelmente esse paciente tem um risco X de ter diabetes, ou de ser hipertenso, ou enfim, você já sabe mais ou menos. Então isso é a probabilidade pré-teste. Quando você faz uma intervenção pequena, ou seja, um exame físico, ou você aumenta a sua probabilidade pré-teste ou você diminui. É o teorema de Bayes lá, atuando a todo instante. Então, às vezes na história clínica, você já modula a probabilidade da pessoa. O exame físico, ao nosso favor. Hoje em dia, tem muito médico que mal conhece o exame físico, né? Mal conhece qual é a acurácia do exame físico que ele faz. O exame físico bem feito, você evita de repetir o exame físico para aquela queixa, né? E outra coisa também é o próprio registro, né, do prontuário. A gente, de fato, tem que saber ganhar tempo para a gente oferecer tempo para quem precisa. Eu acho que essa é a conclusão a gente está tentando aqui estabelecer a estratégia de acesso, né? Porque a gente não pode perder tempo em quem a gente pode economizar tempo. E uma das soluções é o registro pela atenção primária do SOAP, né? Porque a gente conseguir registrar pela demanda do paciente daquele dia, você faz o exame físico direcionado, você faz a comunicação clínica direcionada, você divide o tratamento com o paciente. Então, quando você faz aquele outro registro do pronto-socorro, o que tem lá? É um registro hospitalar. O registro hospitalar é a queixa do paciente, a história do paciente, todas as comorbidades, alergias, uso de antibiótico, todos os exames. Aí depois vem a história da moléstia atual, aí depois vem toda a história familiar. Então, toda vez que o paciente precisar passar por um médico, ele tiver que repetir isso, só por isso já é um tempo desnecessário de consulta. Então, a solução não é você abrir mais vaga de especialista, abrir mais vaga de pronto-socorro. A solução é você ter um prontuário onde as consultas que o paciente vai passando vão alimentando esses campos e ficam em campos fixos, né? Então, quando o paciente chega, eu já sei que um outro campo fixo já está a história da comorbidade, já está os medicamentos, já está os encaminhamentos, já está o resultado de exames. Então, como você falou no começo, né, o prontuário eficiente, ele fala muito a favor de um bom cuidado, de uma longitudinalidade. Então, quando o paciente ele chega para a consulta, eu só registro através do SOAP, né? Eu faço a demanda, o exame físico direcionado, fecho o diagnóstico e divido o tratamento com ele. Eu não preciso ficar alimentando toda uma história que é aquela ficha hospitalar, né? Então, toda vez que o paciente ele passa no hospital, ele fica na internação, fica aquela evolução, né? D7 de queixa, D7 de internação, D7 de antibiótico, história. O paciente entrou e aí ele está evoluindo assim. Então, toda evolução clínica que você vê é uma repetição de dados. Então, dados repetidos devem ser evitados, né? Para a gente ganhar tempo de consulta. Então, coisas que ganham tempo de consulta. Para quem precisa, né, ganhar tempo. Primeiro é o registro, né, adequado. E depois a comunicação. Se comunicar com o paciente é talvez a grande chave que os médicos deveriam ter. Porque quando o médico está estressado, ele precisa lidar com uma demanda, ele faz o que você falou, pede os exames e delega para ver outro médico ver o resultado. Isso é a tempestade perfeita da fragmentação, né? Então, você precisa de uma consulta, para você ganhar tempo, você pede exames desnecessários, aí você cria uma cascata, né? Vem resultados necessários que não tinha nada a ver com a consulta do paciente, e aí só você causa um dano coletivo, né?
Porque esse motor de ganhar tempo é pedir exame, ganhar tempo é passar logo antibiótico, você acaba fazendo iatrogenia médica. E cabe a prevenção quaternária, né? Fazer isso. Mas a prevenção quaternária, ela só acontece quando você tem médicos treinados para isso. Então, se a gente tivesse mais médicos generalistas do que médicos especialistas, a gente ia conseguir virar a chave de um sistema desorganizado e oferecer melhor o acesso para o sistema de saúde. Uhum. Eu só, não sei se todo mundo conhece, né, mas o SOAP é uma forma de registro que a gente usa, que é uma sigla, né? E o S é da parte subjetiva, que é aquela que o paciente te conta, o O da parte objetiva, que é o uso de medicamentos, exame físico e o resultado de exames, o A, a sua avaliação, e o P é a sua proposta de cuidado, né? Então tem vários itens que você pode colocar lá na proposta de cuidado lá para a pessoa. E esse registro é interessante que ele surgiu de uma enfermaria, né? Ele surgiu, o cara que criou esse registro, ele criou baseado em longas internações. Ele viu que esse registro, quando o profissional ele bate o olho no encontro anterior, né? Ele olha lá algumas partes do registro, ele já está sabendo o que está acontecendo. Então, como evolução, é um registro muito importante. Eu estou falando isso porque na minha faculdade não me foi ensinado o SOAP. Então, então, a gente acabou entrando em contato com isso na residência, né? Então, se quem estiver ouvindo ou assistindo já tem isso na faculdade, já agradeça e, assim, se agarre nisso, porque é uma forma de registro muito importante. Acho que tem mais alguma coisa que a gente tem que falar do acesso, que acho que... Não sei, acho que a gente esgotou, de certa forma, o tema. Falamos bastante, né? Mas a gente, para resumir, se existisse uma opção pro pronto-socorro no sistema privado, a gente teria que identificar como seria essa UBS, né? Unidade Básica de Saúde de um plano de saúde, né? Porque, de qualquer forma, o plano de saúde teria benefício, né? De um profissional de saúde que consegue filtrar os exames, consegue fazer uma coordenação do cuidado e, através da longitudinalidade, evitar a fragmentação, né? E só que a forma como os médicos são pagos ainda, né? Tanto no pronto-socorro quanto dos especialistas, eles ainda recebem, né? Por produtividade, por bônus. Então, não adianta nada a gente ter médico na atenção primária e receber produtividade. Então, se você tiver médico da atenção primária que recebe por consulta, ele vai fazer o máximo de consulta possível. E isso acaba caindo a qualidade do atendimento dele, já que ele quer completar uma tabela de Excel, né? Ele quer fazer número. É medicina centrada no indicador, né? E não é medicina centrada na pessoa. Então, a forma como o pagamento médico também influencia na forma de cuidado do paciente. Então, não conseguimos esgotar todos os assuntos, de fato, tem alguns detalhes também, mas a gente gostaria de ver a interação, né, desse conteúdo. Então, ainda mande as dúvidas, mande as sugestões para o nosso e-mail, medicinadefamiliapodcast@gmail.com, que vamos responder todas as dúvidas, vamos ver as interações e trazer aqui nos episódios futuros, né? Gostaria de encerrar. Para quem gostar do nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais, nas principais redes sociais, se inscreve Sugiram episódios, sugiram episódios e ideias novas para os próximos episódios. E eu queria que você terminasse com a frase lá da proteção, que a atenção básica forte protege... Como é que você tinha falado? Achei legal, só para... Você falou que a atenção básica protege o especialista... do paciente errado, e a atenção primária protege o paciente certo do especialista errado. Exato. Boa. Beleza. Obrigado. Tchau, tchau.